Imagine estar em sua casa e receber um envelope por meio do correio. Ao abrir a carta, você vê ali um convite para fazer parte da família real inglesa. Você fica atônito e se pergunta: como é que isso aconteceu? Quem sou eu para fazer parte da família real? E aí então você se prepara e vai para a Inglaterra. Lá você recebe muitos livros para ler, várias informações de como se comportar à mesa quando estiver próximo à realeza, nos eventos, o que você deve fazer, o que falar e, inclusive, estudar novos idiomas. Quanto trabalho! Mas você não desiste, porque você acha um privilégio enorme fazer parte da família real. O que você acha de ser convidado para fazer parte da família de Jeová, a pessoa mais poderosa do universo? Imagine que honra pertencer a essa família. E é por isso que o apóstolo Paulo, em sinal de muito respeito, reconheceu o seguinte. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios 3, os versículos 14 e 15. Por favor, acompanhe comigo em sua Bíblia. Efésios 3, 14 e 15. Ele disse: Por isso, eu me ajoelho diante do Pai, a quem toda a família no céu e na terra deve o seu nome. Esta é uma realidade. A família, irmãos, só existe porque Jeová, como fonte da vida, a mantém ativa. Jeová é o criador da família. Ele estabeleceu valores morais, princípios, espiritualidade, o que mantém a família em existência. Então nós devemos, respeitosamente, nos ajoelhar e adorar a Jeová e agradecer a Ele a existência da família. E Jeová queria que, tanto no céu como na terra, todos pudessem se sentir seguros. Jeová tem uma família de anjos poderosos nos céus e humanos na terra. Aliás, todos nós, ao fazermos parte de uma família, sejam jovens ou idosos, queremos ter amor, atenção, carinho dos nossos familiares. E a família provê o que é essencial para a nossa vida emocional e espiritual também. Então, não importa se temos uma família ou não, uma verdade consoladora. Infelizmente, alguns não tiveram oportunidade de ser criados numa família estável. Alguns perderam os pais muito cedo na vida. Outros nem foram criados com a família. Mas Jeová pode ser a nossa família. E, tendo Jeová ao nosso lado, jamais sentiremos solidão. E o que é interessante, Jeová está trabalhando hoje para unir a sua família, tanto no céu como na terra. Mas como assim? A família de Jeová já não é unida? Infelizmente, mesmo sendo o pai mais capaz e amoroso do universo, Jeová enfrentou problemas com seus filhos. Uma criatura espiritual perfeita se rebelou contra Jeová. E, inclusive, posteriormente, foi chamado de Satanás o Diabo, um caluniador que se opôs a Deus e passou a odiar a Jeová, esse pai amoroso. Pior do que isso, outros anjos também se rebelaram contra Jeová e abandonaram a família que tinham nos céus. E, infelizmente, estão condenados a nunca mais fazer parte da família de Jeová. Que desunião toda essa ação trouxe! Pior do que isso, o diabo, descontente ao ver um casal, o primeiro casal humano servindo a Jeová, ele veio à terra e os desencaminhou. Eles se tornaram pecadores e se afastaram de Jeová. Também foram condenados a nunca mais fazer parte da família de Deus. Que tristeza! Toda essa situação pode ser comparada a um grande terremoto que criou um enorme abismo entre a raça humana e a pessoa santa e perfeita, Jeová Deus. Então, agora, nessa situação, Jeová decidiu trabalhar para unir novamente a sua família. Mas como ele iria conseguir fazer isso? Leia, por favor, Efésios capítulo 1, os versículos 8 a 10. Veja o que Jeová já está fazendo para retomar a união familiar perdida no início da criação humana e, infelizmente, quando Satanás, o diabo, se rebelou. Efésios capítulo 1, versículos 8 a 10. Lá diz assim: Essa bondade merecida, ele nos deu abundantemente em forma de toda a sabedoria e entendimento, por nos fazer saber o segredo sagrado da sua vontade, segundo o seu agrado, ele mesmo determinou o propósito de estabelecer uma administração, quando se completassem os tempos determinados, para reunir no Cristo todas as coisas nos céus e as coisas na terra. Os irmãos notaram? Esse texto falou sobre uma administração. Essa administração não é fria ou técnica. Na verdade, do grego original, essa administração se refere a um pai amoroso que cuida de um lar, sendo um bom provisor, um cuidador em sentido emocional e espiritual. Então é assim que Jeová é. Ele é um pai exemplar, muito amoroso. E em harmonia com o propósito de Jeová, ele precisa primeiro restabelecer a humanidade à perfeição para poder voltar a ter contato direto com os humanos. Isso está em harmonia com a sua justiça, a sua santidade e a sua pureza.
Depois que nos tornarmos humanos perfeitos, nós poderemos ter um relacionamento similar ao que Adão e Eva tinham no início da criação humana. Adão tinha um contato direto com Jeová, por ser perfeito. Mas vamos falar um pouquinho sobre as duas etapas necessárias para que isso aconteça. Bem, a primeira etapa envolve preparar seres humanos para viverem com Cristo Jesus nos céus e serem corregentes com Ele. Mas como isso é possível? Bem, Cristo Jesus veio à Terra e morreu pela humanidade. Ao fazer esse sacrifício, ele deu a vida como resgate em prol de todos os humanos na Terra. Como consequência, foi possível a certos humanos escolhidos dar a eles uma condição justa perante Jeová, permitindo a eles serem comprados para viver nos céus. Eles são ungidos com o Espírito Santo. Com essa base, alguns deles que já estão nos céus, em perfeição, têm contato direto com Jeová, já estão reunidos ao lado de Jeová como família espiritual. Essa é a primeira parte. Desde o ano 33 era comum juntar pessoas para formar um governo celestial. Jesus o rei e os 144 mil associados corregentes com Jesus. Essa fase inicial ela é necessária. Por quê? Porque posteriormente, a segunda etapa envolve essa administração do reino de Deus, Jesus e os 144 mil, ajudando uma grande multidão de pessoas que passará com vida pelo Armagedon a atingirem a perfeição. Até mais do que isso, se juntarão durante o reinado milenar de Cristo bilhões de pessoas que serão ressuscitadas. E ao serem instruídas e ajudadas em sentido espiritual, haverá paz e união à medida que aplicam os conselhos e as orientações de Jeová, do Rei Jesus Cristo e dos seus reis associados. Essas duas etapas já estão em andamento hoje, e a consequência, o resultado, é uma organização unida e feliz, tanto a parte celestial como a parte terrestre. Agora a pergunta é: o que eu posso fazer para colaborar com essa família unida e feliz? Bem, é um grande privilégio ser atraído por Jeová para ser parte da sua família. Lá em João 6,44, Jesus mostrou que não é o fato de querer ser da família de Jeová que leva uma pessoa a essa situação. Lá Jesus disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. É Jeová quem olha o coração de cada pessoa na terra. É Ele quem escolhe quem vai fazer parte da sua família. Então, se você foi atraído à família de Jeová, que privilégio maravilhoso! Você foi escolhido. Isso não é uma casualidade. Então, nós queremos prezar esse privilégio. E nessa situação, nós queremos lutar pela paz e pela união da família de Jeová. O texto temático dessa assembleia ajuda a entender isso. Veja, por favor, Efésios 4:3. Esse é o texto temático da nossa assembleia. Abra, por favor, sua Bíblia e veja que recomendação importante precisamos aplicar em nossas vidas, cada um de nós. Esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo unificador da paz. Os irmãos observaram que Paulo falou sobre a necessidade do esforço. Para quê? Para manter a unidade do Espírito. De que Espírito ele falava? Do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo pode produzir um fruto, o fruto do Espírito Santo, que tem qualidades. Quais são? Entre elas, a brandura, a paciência, o amor. Essas qualidades ou características ajudam qualquer ser humano a manter a união e a paz em família. Então, irmãos, uma verdade. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Jeová, ele nos ajuda a cultivar as qualidades do fruto do Espírito. Como consequência, ao manifestarmos essas qualidades em grande escala, esse Espírito Santo continua atuando sobre nós. Então, nós queremos fazer a nossa parte, desenvolver essas qualidades para que o Espírito de Jeová atue sobre nós e haja paz e união na família de Jeová. Agora, um segundo aspecto. Paulo aqui falou sobre o vínculo unificador da paz. Por que ele usou a palavra vínculo? Essa palavra, do grego, do idioma original, ela se refere aos ligamentos do corpo humano. Esses ligamentos são tão resistentes quanto uma corda e cumprem duas funções vitais. Mantêm os órgãos do corpo no seu devido lugar e ligam os ossos entre si. Um corpo humano sem ligamentos não consegue ficar de pé. Pior do que isso, os órgãos não ficam nos seus devidos lugares e pode ser que a pessoa até morra. Então, os ligamentos são essenciais à vida. Irmãos, o ligamento do amor e da paz são essenciais para que a família
Mundial de Jeová permaneça unida. Como corpo, fiquemos de pé, estendidos, à medida que o sistema do diabo se autodestrói por causa da desunião e de más qualidades que são praticadas no sistema dele. Nós precisamos desenvolver compaixão, ser generosos, perdoadores, para manter a paz e a união em nossa família, na congregação e na organização mundial de Jeová Deus. Bem, vamos ver agora o que vamos aprender nessa assembleia. Nós vimos que a união e a paz são muito importantes, né? Então, o que é que o programa de hoje vai nos apresentar? Bem, na sua carta aos Efésios, Paulo enfatizou várias vezes a importância da paz e da união. E nessa assembleia, nós basearemos os conselhos que ouviremos nessa carta inspirada. Então, na série de discursos, eles ajudaram outros a se sentir amados. Veja o exemplo de Eliú. Ele deu consolo a Jó quando Jó enfrentou uma situação muito difícil na vida. Será que nós também somos consoladores quando observamos outros passando por dificuldades? Veja o exemplo de Lídia. Lídia fez outros se sentirem amados por ser hospitaleira. Será que dentro do que é possível hoje, estamos mostrando hospitalidade para com os nossos irmãos e pessoas queridas na congregação, na família? Então nós precisamos ser hospitaleiros. E vamos falar sobre o maior exemplo humano de alguém que lutou pela paz e pela união, Cristo Jesus. Ele sempre fazia os outros se sentirem amados por usar palavras bondosas, convidou os oprimidos a irem até ele para serem reanimados, defendeu as mulheres, as crianças, pessoas humildes. Jesus lutou pela paz e pela união na família de Jeová. Que bom exemplo para ser imitado. E no próximo discurso, continue ajudando outros a se tornar parte da família de Jeová. Nós vamos aprender, irmãos, que é muito importante pregarmos as boas novas. À medida que pregamos, as pessoas podem sentir a nossa paz. E ao fazerem isso, elas podem se voltar para a organização de Jeová e Jeová escolhê-las para ser parte da família dele. Depois teremos o discurso público. A sua família vive em paz e união? Como a família pode ter paz e união? Então nós ouviremos orientações preciosas para maridos e esposas, conselhos importantes para os pais e instruções para os filhos. Então, famílias, estejam atentas a essas informações tão valiosas que preservam a paz e a união. Depois teremos uma série de discursos que falará sobre empenhe-se pela paz. Então, fale o que for bom para edificação, ande em amor, resista aos inimigos da família de Jeová. E o discurso final, nunca deixe de agradecer pela sua família espiritual. Quantas coisas boas! Vamos fazer agora uma pergunta de revisão. Como mostramos que damos valor ao nosso lugar na família de Jeová? Paulo, em Efésios 4:3, nos lembrou algo muito importante. Com a ajuda do Espírito Santo de Jeová, nós podemos nos esforçar para promover a paz e a união na congregação. E queremos fazer isso. Lembre-se, quando a família tem raízes profundas no solo do paraíso espiritual, não há razão para temer as tempestades da vida. Se mantivermos a união e a paz na congregação, nos tornaremos filhos legítimos de Jeová em breve, quando atingirmos a perfeição e tivermos vida eterna.